Como é que funciona a venda dos imóveis, dos empreendimentos imobiliários? A primeira coisa é que nem todos podem financiar, nem todos têm dinheiro para comprar à vista. Se você tem dinheiro para comprar à vista, tá tudo bem. Você chega lá e pode até barganhar. O poder da barganha está no poder de fogo de ter dinheiro à vista. Se você vem lá e diz assim, eu quero este terreno. Quanto é? O terreno é R$80 mil. Eu tenho 70 mil agora no Pix. Pode ser que o vendedor se seduza naquele momento e faça a venda. Por outro lado, alguém vai dizer assim, 80 mil e o senhor, como é que são as condições de pagamento? É uma entrada de 20% e o resto em quantas vezes? Eu preciso pegar no banco ou posso financiar com a loteadora? E aí, claro, que surgem outras questões derivadas disso. Então, dentro da compra e venda, para quem tem dinheiro à vista, é muito mais fácil de trabalhar no mercado imobiliário, porque pode investir. Quem não tem o dinheiro à vista, financia, ou pela própria loteadora, incorporadora, ou pelo sistema financeiro. Lembrando que o sistema financeiro, agora o dólar está alto, né? Nossa, ontem eu estava olhando. O sistema financeiro se divide em dois. Sistema financeiro de habitação, sistema financeiro imobiliário. Tem dois sistemas aqui. Quem é mais antigo, tem menos colágeno, como eu, vai lembrar que o sistema financeiro de habitação nasceu lá do BNH, Banco Nacional de Habitação. Nasceu lá na década de 60, quando o governo resolveu começar a financiar moradias. Quando o governo resolveu ajudar na construção de moradias, financiando a um preço bem mais acessível para a população. O BNH foi um surgimento de uma oportunidade para as pessoas que não tinham renda para comprar seus imóveis. Como o governo também não tinha muito dinheiro para isso, porque o país sempre foi capenga, ele criou o FGTS como forma de arrecadar dinheiro, 8% em todos os salários dos trabalhadores a mais pago pelo empregador, e fez um fundo com isso. E com esse fundo ele conseguia financiar. Aí que surgem as Coabs, o Itaquera, entre outras que foram surgindo, e depois disso vieram outros programas habitacionais, o FAR, teve vários, tá? Até que nós chegamos no mais atual, que é o Minha Casa Minha Vida. O governo sempre incentivou a moradia, porque é um dever na Constituição. Se você olhar, na Constituição Federal, a propriedade aparece de duas formas, muito claras para mim, né? Humildemente falando. Uma delas é a defesa da sua propriedade. Você tem uma propriedade, ela tem que ser protegida, tem que ser defendida. A Constituição tem que te garantir isso. Não pode o Estado ir lá tomar, outro ir lá tomar, ela tem que estar protegida. A segunda forma que aparece na Constituição a propriedade é que todo mundo tem o direito de ter uma propriedade. É o direito ao acesso à propriedade. Mas esse acesso vai funcionar como? Se eu não tenho dinheiro? Através de programas habitacionais. Tá? Então daí surgem os programas para pessoas que têm menos renda e, claro, isso pelo sistema financeiro de habitação sempre foi muito claro para as pessoas. Mas com o tempo, também as pessoas que tinham um pouco de renda disseram, e nós não poderemos financiar? Então surgem financiamentos para uma camada que já possui um pouco mais de recursos e também surgem para camadas mais exclusivas da população que tem mais dinheiro. E aí, claro que o sistema privado de bancos também pensa, nós também queremos participar dessa fatia. Imagina a gente poder dar dinheiro e a pessoa ficar pagando para nós 30 anos algo. Olha que alegria, né? Alguém ficar 20, 25 anos depositando na nossa conta um dinheiro, né? Então nós também queremos. E aí, claro que os bancos privados entram. E aí você tem hoje financiamentos pelo Bradesco, pelo Santander, pelo Itaú, que são bancos privados. O Santander até é um banco estrangeiro, é espanhol, que financiam e competem nas taxas, ok? Então, muito tranquila essa visão de financiamento, né? Vale lembrar que aqui nos financiamentos a gente vai tomar a decisão de financiar um imóvel por uma vida e, claro, existe uma forma de calcular os juros. No começo você paga, vai lá olhar a tua dívida, não abateu nada. É no final que ela vai
a bater pelo sistema de tabela disso, ok? É importante que você sempre pense que quando você vai comprar um imóvel, muitas coisas vão acontecer. Né? Todo mundo vai comprar um imóvel financiado na vida. Né? A morte, o financiamento imobiliário e o imposto são coisas sagradas para todo mundo. Quando você se apaixona, você tem aquele meme que você diz assim, ó, é essa mulher que eu quero financiar um imóvel há 30 anos. Né? A paixão da vida é isso, é você dizer que quer pagar 30 anos de prestação ao lado de alguém, né? Porque é assim. E claro que aí surgem as questões derivadas disso. Primeira, o imóvel está em garantia ao banco. Antigamente nós trabalhávamos com hipoteca, grande hipoteca, saudosa hipoteca. Agora está ressurgindo, está saindo da UTI, né? A hipoteca é a forma mais linda criada pelo ser humano de grudar aquela dívida no imóvel, né? Uma garantia. E depois ela fica um saco, né? Ninguém consegue executar a hipoteca, é um caos, né? Porque vai para leilão, tira do leilão, vai de novo, entra no fórum, juiz para cá, juiz para lá. O cara tem 30 anos de financiamento, pagou 10, ficou brigando mais 10 com o banco. Aí o cara acaba de pagar, o banco também não libera a hipoteca. Aí tem que judicializar para pedir a liberação da hipoteca. Um caos. Um caos. Daí lá por 1997, os bancos privados falaram assim, ó, a gente até quer botar dinheiro nesse país aí, parece legal, hein? Porém, a gente não quer hipoteca, não. Para eu botar dinheiro aí, eu quero uma coisinha melhor. Chama-se alienação fiduciária. Isso eu gosto mais. E é aí que ela vem, em 1997, com a Lei 9514, um novo sistema de garantias. Aonde não tem mais juiz na execução. Não. A execução passa a ser no cartório de registro de imóveis. E é um sopro, é rápido. 15 dias você já não tem mais o imóvel. Mas vão me tirar da casa? Não, vão te deixar lá, mas você já não é mais dono. É muito rápida a execução. Quando você recebe a notificação do cartório, é bom você já ligar para o advogado. Na hora, não deixar para a semana que vem. Tem gente que procura nos últimos 2 dias o advogado. E que é um milagre, né? Aquele filme Em Busca de um Milagre. Vale lembrar que lá no RID tem as aulas da professora Carla Fuentes sobre a execução, sobre leilões, sobre esse procedimento todo. Se você é aluno do RID, assista às aulas da professora Carla Fuentes para entender disso aí. Então, essas são as formas de financiar e executar. E quais são as outras formas? As outras formas vão muito pela linha da promessa de compra e venda. Grande contrato de promessa de compra e venda. Existem 3 tipos de forma contratual. Os documentos podem ser particulares, que são todos contratos de gaveta que aparecem na frente, na sua vida particular. Instrumentos particulares, que pode ser a promessa. Muita gente faz recibão, um contrato aleatório. Instrumentos particulares. Lembrando que os instrumentos particulares devem ter firma reconhecida. É fundamental você reconhecer firma. Fundamental, para evitar um problema mais tarde de que a pessoa diz, eu não assinei isso aí, meu pai não assinou isso aí. Não, reconheça a firma dos contratos. Ah, mas aí eu tenho que gastar. Se você não quer gastar, nem compra imóvel. Esquece, fica no aluguel, que só paga o aluguel e pronto. Se você quer investir em patrimônio, você vai gastar. Não tem escapatória. Vai gastar no IPTU, vai gastar no ITBI, vai gastar no reconhecimento de firma. Faz parte do jogo. E os imóveis se valorizam. Isso aí se dilui depois no tempo. Um imóvel que você pagou 500 mil, hoje pode estar valendo 700. Então se dilui. Instrumentos particulares. A outra forma é você fazer por um documento público. Aí sim, nós temos aqui as escrituras públicas. Escritura pública é a forma que um contrato assume num livro oficial do Estado, aonde alguém que recebe o poder do Estado para isso, que é o nosso querido tabelião, escreve o que você manifesta da sua alma, a sua vontade. O tabelião é uma função muito antiga. Tem várias teses sobre o surgimento do tabelião, muito antigo, mas uma das teses que eu gosto e que eu li e acho interessante é que lá em Roma, no passado, as pessoas ficavam na praça com as suas tendinhas, pessoas mais experientes, mais conhecidas, que possuíam uma grande credibilidade, estavam lá. E os negócios surgiam, então as pessoas iam lá naquele senhor,
barbudo, de mais idade, e diziam assim: eu estou vendendo esse cavalo, eu estou vendendo a minha fazenda, queria fazer uma tábua disso. Por que tábua, né? Porque antigamente era tábua mesmo. A gente pegava lá, né? Meus antepassados ou noutra reencarnação. A gente botava uma tabuinha, derramava uma cera quente, então ela ficava moldada. E eu poderia fazer marcações na cera. Claro que eu não assoprava para secar, eu esperava ela secar. Então secou, eu fiquei com aquela tabuinha, com a marcação. Quem nunca viu isso? Eu tenho fotos disso, né, em museus antigos que eu já frequentei. No Museu do Louvre tem bastante as tabuinhas. E estava ali o contrato. Saca só, tabuinha, tabeliones, tabelião. Tá aí, é o cara que faz as tabuinhas. Não tem muito mistério, não. Tabelião faz as tabuinhas para você, que são o quê? Os contratos. Isso acontecia, certo, na Praça de Roma, sempre aos domingos, né? Ou, para quem vai estudar um pouco mais profundo, essas negociações ocorriam nos cemitérios. Mas aí para quem vai estudar mais a fundo o caso, e eu posso indicar pelo menos 3 livros que provam isso, tá? Voltando para cá, porque o cemitério era um grande local de negócio. Inclusive um livro que tem aqui, eu vou te mostrar. Olha aí, vamos subir aqui. A Morte é uma Festa, o Sentido Oculto dos Ritos Mortuários, Cemitério de Campos, Tratado de Direito Funerário. Nossa, professor, o senhor tem uma biblioteca funerária? Claro, eu sou um cara que estudo, ora, caraca. Estudo cultura, estudar é uma coisa muito importante, conhecimento. Você tem que saber. Você já parou para pensar que existe uma área do direito chamada direito funerário? Vou até dar um nome do ícone no Brasil dessa área. Justino Adrianos Farias da Silva. Direito funerário. É, grande área do direito. Né? Os ritos mortuários. Aliás, deixa eu falar para você. Presta atenção agora. No RID tem uma apresentação minha no doutorado quando eu falo sobre os ritos mortuários ao longo da humanidade. Vai lá no RID e procura, porque tem uma aula minha de doutorado que foi durante a pandemia, então ela ficou gravada e tem até os slides disso que eu mostro a evolução da morte na sociedade, não só na brasileira, na mundial. É muito interessante. E aí eu trago a questão dos cemitérios do Brasil e aí faço o link. Quem é proprietário dos cemitérios no Brasil? Quem é? Quem é dono do cemitério? Tem cemitério público, cemitério privado e cemitérios da igreja, que teoricamente são privados. Quem mora aí numa cidade do interior que tem o cemitério da igreja católica? E do outro lado tem o da evangélica e do outro lado tem o cemitério público. Quem já ouviu falar que às vezes alguns cemitérios não aceitam a pessoa para enterrar? Sabe que o tempo que eu era colunista de jornal, eu escrevi uma coluna sobre isso, porque há muitos anos, e talvez muitos de vocês não imaginem isso, né? Mas por 2006 eu comecei a escrever para jornais. Né? 2006 não tinha o mundo que tem hoje. Então eu cheguei a escrever para muitos jornais, dava 150 municípios ao todo, né? Tipo assim, os jornais, cada jornal pegava uma área do estado e eu ia, né, fazendo o meu nome como um colunista. E uma vez eu li uma decisão, né, porque ainda eu conseguia achar decisões judiciais em pouco que tinha de internet, sobre um caso que o corpo chegou para ser enterrado no cemitério, isso foi em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, e não deixaram entrar, porque ele não pagava o dízimo. E aquilo foi um problema enorme e acabou parando na justiça. Né? E eu peguei o caso e fiz uma matéria. Gostava da polêmica. Né? E aí, claro, o advogado lá da paróquia me ligou. Mandou e-mail, tudo bem, tudo se resolveu. Sobre cemitérios, vou dar a última que eu lembrei agora. Logo que eu assumi o cartório, muito jovem ainda, hoje meu cartório é em frente ao cemitério até, mas eu assumi o cartório, era muito jovem, e eu me lembro que as pessoas vinham registrar o óbito depois de enterrar. Então passava pelo velório, havia um momento do sepultamento e depois elas iam registrar o óbito. E tá tudo bem, porque tem 15 dias depois para registrar. Depois de 15 já não consegue mais. Aí tem que ser autorização judicial, porque tem gente que fica sacando a aposentadoria no cartão. Então não dá. Mas daí eu me lembro que isso tinha esse delay, né? Esse delay de vida e esse problema de cartões e INSS. E aí uma jovem procuradora federal resolveu oficiar todos os cartórios de registro civil da minha região. Claro, ela era jovem, né?
Eu também. Veio aquele ofício. E no ofício dizia que eu estava proibido de registrar óbitos. Quem é a procuradora para me proibir? Fiquei pensando, né? Só quem me proíbe é o juiz, né? Proíbe de registrar óbitos de pessoas depois do enterro. Eu nem deixei. Mas aí no final dizia assim: e o senhor deve tomar todas as medidas necessárias para que ninguém proceda ao sepultamento sem antes registrar. Mas como é que eu poderia evitar que alguém enterrasse um ente querido sem registrar o óbito? Eu não entendi aquilo. Daí eu liguei lá para a procuradoria. Ela atendeu a estagiária, queria falar com a doutora não me atendia, não queria atender. Eu não posso falar com a doutora, tem um... Não, o senhor tem que falar comigo. Tá, jovens. Como é que eu queria saber? A doutora disse que eu não posso deixar ninguém ser enterrado. Um ofício aqui pro cartório, né? Não posso deixar ninguém ser enterrado sem antes registrar o óbito. Eu tenho que tomar todas as medidas. Eu queria saber se a doutora tem alguma ideia de como que eu poderia proceder isso, né? Porque eu sou registrador civil também. A estagiária, o senhor que tem que decidir. O senhor só não pode deixar enterrar. Doutora, sei lá, se eu tinha que botar um funcionário na porta do cemitério e evitar, porque aqui na minha cidade pequena tem no máximo 10 óbitos por mês, né? Mas um funcionário na porta do cemitério, quem sabe? É o senhor que decide. Eu disse, então tá bom. A doutora não vai falar comigo, não vai. Então tá bom. Aí fiz um ofício debochado, mandei o ofício pra ela. Nunca mais me incomodou. Para, gente, né? Ó, se você não entende do jogo, não desce pro play. Não desce pro play. Não desce pro play. Uma coisa é a vida teórica, outra coisa é a vida prática. A vida prática, quando eu falo em regularizar imóveis, o jogo prático é muito diferente do jogo teórico. Muito diferente. Né? Se você quer aprender qualquer coisa na prática, aprenda com quem está fazendo isso. Quem já fez isso. Mas eu não tenho experiência. Por isso que a gente trabalha uma época da vida de graça. Ou ganha pouco. Porque você está pegando experiência. E quando você pega a experiência, aí você fica com mais força para cobrar. Aí você já entendeu, agora eu já tenho experiência. Quando você não tem experiência, está inseguro e quer cobrar, a própria pessoa fica meio assim, parece que você não está passando autoridade. Agora, depois que você passou por um monte de coisa na vida, você já pode dizer, isso aqui é tanto. É assim que eu faço hoje com aulas e palestras. Né? Eu quero uma palestra, eu não tenho mais tempo para dar. Mas quer, eu vou, né? Vou e levo gente. Se eu botar meu nome, vai gente. Mas meu preço é tanto. Pronto, tá resolvida a parada. Agora, quanta palestra eu dei de graça no Brasil? Muita. Quanto a aula eu dei de graça? Quando eu ia para as universidades participar de vários eventos e me pagavam com um cachorro quente. Até o combustível eu pagava. E estava tudo bem, porque eu queria pegar o quê? Experiência de palco. As primeiras pós-graduações que eu dava aula, eu ganhava tipo R$500 para dar aula na pós, eram vários blocos de 30 minutos, eu ia de carro. Né? Eu tinha que ficar uma noite no hotel, porque dava 400 quilômetros da minha casa. Os R$500 não pagava a gasolina nem o hotel. E estava tudo bem. Por quê? Porque a minha experiência foi adquirida. Eu paguei para ter experiência. É isso aí, só colhe quem plantou. O maior erro de hoje é achar que a gente vai colher logo, né? Não vai colher logo. Então, direito funerário é uma área para você. A morte pede carona por onde passa em todos os ensinamentos. Vai lá no RID olhar essa minha aula sobre essas questões de evolução dos ritos funerários, para você entender. E voltando aqui, por que o senhor fez esse link? Eu não sei mais nem onde eu estou, porque eu estava falando que os negócios eram feitos dentro do cemitério. A morte era uma forma de se festejar a passagem para um outro local. As pessoas, quando morriam em casa, com seus familiares. Muitas vezes hoje são deixadas no hospital. O modo de encarar a morte mudou muito. Mas depois da morte, a gente ia para os cemitérios. E lá as crianças, inclusive, brincavam. E muitos negócios eram feitos lá. E voltando à casinha anterior, os tabeliães em Roma, na praça, faziam os negócios. Em determinado momento da história, você está lá com os tabeliães, que são pessoas privadas, fazendo contratos. Quem é o tabelião? É aquele cara da cidade que tem uma credibilidade enorme. Eu não estou falando de Estado ainda. A ideia de fé pública, presta atenção agora, a ideia de fé pública vem de uma crença na cabeça das pessoas de que aquilo
tá corretíssimo. Dentro da sua cabeça, quando você fala fé pública, tenta conceituar. Agora imagina voltar centenas de anos. O que é fé pública? É uma crença de que se fulano fez, tá certo. Essa era a fé pública da época. Só que aí há uma mudada de chave. Roma, preocupada com a bagunça toda, que era cheio de gente daqui, ela disse, a partir de hoje ninguém mais faz nada nas praças. Passa tudo para nós. E os nossos juízes é que farão esses contratos. Deu certo? Não deu. Sobrecarga de trabalho. Não ia ter juiz na praça no domingo. Daí inverte. Vamos agora então devolver para aqueles tabeliães esse poder de fazer o contrato. Quando eu devolvo, eu delego, eu entrego junto algo do Estado. Agora aqui sim, nós temos o Estado chancelando. Ah, todo mundo pode? Não, somente os credenciados. Como é que é feito o credenciamento hoje? Hoje é concurso público, né? No Brasil, concurso público. Né? Mas é uma forma de credenciar, delegar a função. E vem do Estado, você representa o Estado. Entendeu a evolução do troço? Então o tabelião é o cara que faz aquele documento público num livro do Estado, ele não é dono dos livros, porque ele recebe essa chancela. E você, quando tem um documento público, você tá assim, cara, eu fiz uma escritura. Mesmo que seja de posse, você fez uma escritura. Não interessa se a posse dá a impressão que é menos que a propriedade, eu tenho uma escritura. E a escritura me passa o quê? Uma crença de que aquilo é poderosíssimo. Olha o casamento. Eu tenho um papel feito no cartório. É um compromisso de que você e eu temos um pacto, uma aliança como a aliança de Abraão com Deus. Uma aliança entre eu e você de que nós vamos construir algo juntos. Ah, se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. Não pense assim. A questão do casamento é um ritual. Existem rituais. Ah, eu não gosto de ritual. Você não canta parabéns a você? Você não canta parabéns a você? O parabéns a você é um ritual. A gente canta parabéns num momento determinado da vida de alguém para desejar que ela seja feliz e para cumprimentar ela pelo ano que passou. A gente brinda no ano novo, desejando saúde e prosperidade. A gente se abraça no Natal, no sentido de que existe um amor dentro de nós, um amor fraternal. O testamento tem que ser feito na presença de um tabelião, com testemunhas dentro de uma solenidade. O casamento é o mais solene. Vem um juiz de paz que vai te fazer perguntas. Não tem coação? Não? Quer casar mesmo? Quer? Então diz que quer. Fala que quer casar. Quero, sim. Olha o ritual. O outro também fala assim. Aí vem uma frase histórica, clássica. É um ritual chamado fórmula sacramental. Quem não conhece a fórmula sacramental? Ela está lá estampada no Código Civil e atravessa gerações. Vou falar de olhos fechados. De acordo com a vontade que ambos acabais de firmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu em nome da lei vos declaro casados. Pode puxar o sino. Já foi, não tem mais volta. Ah, mas eu não assinei ainda. Não precisa assinar, já foi. Como não precisa assinar? Você já está casado. A assinatura é só a consequência do ato para a gente botar no livro e registrar. A pergunta que não quer calar. Você sabe qual é a pergunta mais feita pelas noivas depois do casamento? Você sabe? A pergunta que mais de todas, Guinness Book, o livro dos recordes, documentar, pode perguntar para qualquer registrador do Brasil, qual é a pergunta mais feita pela mulher depois que ela casa? Eu vou dizer para você, prepara aí, presta atenção. A mulher diz assim, assino com o nome de casado ou com o nome de solteira? Essa é a pergunta que não quer calar. É a vida perguntando isso. Eu posso fazer 10 casamentos, 9 vão ter essa pergunta. 9. Aí eu sempre digo, minha querida, você já está casada. Então é com o nome de casada. Tá bom? Tá bom? Tá bom? É isso aí. Por quê? Porque já aconteceu o casamento. Ah, professor, mas e se ela não assinar, né? Por exemplo, cai um raio no cartório após o casamento. O senhor está lá e Deus declara casados. O juiz de paz fala assim,
Daí eu entro fazendo a leitura. Contraíram matrimônio hoje pelo regime da comunhão universal de bens fulano de tal e fulano de tal. Ele é brasileiro, solteiro, suinocultor, filho de fulano e fulana de tal. Ela é brasileira, solteira, calçadista, filha de fulano e fulano. A nubente, após esse ato, adota o nome de tal, tal, tal. Do que para constar foi lavrado esse termo, que lido e achado conforme vai por todos assinado. Nubentes, testemunhas, juiz de paz, comigo ao final, o registrador. Isso é um casamento. Aí caiu um raio, professor, o raio explodiu. Estão casados ou não estão casados? Um maremoto, um terremoto, as placas tectônicas se mexeram embaixo da terra. A pergunta é, o ritual foi feito ou não? Foi. E se o ritual foi feito? Eles estão casados. O registro é uma mera consequência disso. Ah, mas tem uma tese lá na Islândia que diz que assinar o documento também faz parte do ritual. Tá bom, então vai lá para a Islândia. Tem baleias lá, inclusive. Dá para ver as orcas pelo gelo passeando. O amigo meu mandou foto de lá. Casamento é um ritual. Assim também são os rituais das escrituras públicas. Escritura pública tem ritual. E essa aula não é sobre casamentos, é sobre rituais na compra de imóveis. Por isso, quando você faz uma escritura pública, você passa por um ritual com requisitos. O tabelião pede uma série de documentos que integram os requisitos. Ele faz a leitura, ele colhe assinaturas, ele confere se o bem está indisponível ou não para mencionar isso, te entrega uma via e guarda outra. Por isso que aquele documento, quando você sai de lá, você diz assim, eu tenho escritura disso aqui. Claro que ela tem que ir a registro, mas você tem escritura, ou seja, você passou por um ritual. Sabia que os rituais de compra e venda de imóveis ao longo da história da humanidade eram bem variados? Procurem, anota aí, anota o tio falando. Como eram os rituais de compra e venda da propriedade no direito visigótico? Procura isso. Existiam rituais, não existiam livros de registro como tem hoje, que tinha que ficar marcada aquela hora, né? Então você levava às vezes crianças ali na volta, aí o cara falava, tá vendendo, tá comprando, beleza. Dá um tapa na criança, ela dá um grito, a mãe chora. Olha que momento marcante para todo mundo, né? Marcante. A propriedade está transferida. Você, eu me lembro, a criança deu um choro na hora que, nossa, foi um tapão do lado do ouvido. É assim, ao longo da vida, as pessoas criam rituais. Nós somos ritualísticos. Portanto, não despreze a compra e venda de um imóvel. Quanto menos ritual, mais frágil ela é. Por isso, quando a pessoa faz um contratinho qualquer, sem reconhecer firma, sem botar muito documento, e só aperta a mão, e o apertar a mão já é um ritual, ainda está fraco. À medida que eu aumento, o ritual fica mais forte. Muitas instituições são bastante respeitadas pelos seus rituais. Veja lá, o final de ano, a igreja faz a missa do galo, a troca do papa, olha o ritual que é, fica todo mundo esperando lá o momento que vai sair aquela fumaça branca. Rituais. Não despreze os rituais da compra e venda de imóveis. Quanto mais ritual, mais segura é a sua venda. Pode ter certeza. Portanto, quando eu falo de compra e venda, eu falo de instrumento particular e instrumento público, eu sei que o público é mais forte. Sempre. Porque ele tem mais rituais. Um instrumento particular é bom? É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Porém, ele sempre é mais frágil. Mas não quer dizer que não tenha valor. Agora, num momento de briga, eu precisarei mostrar mais rituais. Olha a festa de 15 anos, né? É um ritual. A festa de formatura, a passagem de grau, né? O doutoramento, são rituais. Observe isso. Agora, só para finalizar, além dos instrumentos particulares e dos instrumentos públicos, né, o legislador brasileiro conseguiu criar algo no meio. Ele criou algo chamado instrumento particular com força de escritura pública. Eu fico pensando onde é que o legislador estava nessa hora. Eu também queria tomar o que ele estava tomando. Porque seria tão simples, mais fácil ele usar o sistema de escrituras do que criar isso. Como é que é isso, professor? Quando você vai ao banco financiar um imóvel, na nossa querida Caixa Econômica Federal, por exemplo, você faz a compra do seu imóvel financiado,
Você já notou que você não vai ao tabelião? Mas a compra e venda não é com rituais, professor, e escritura pública? Pois é. Mas aí ali o gerente diz assim, aqui está o documento. É um instrumento particular, esse aqui é um instrumento particular com força de documento público, que é feito por nós. Então nós tínhamos até o momento a escritura pública e o instrumento particular. Agora nós temos um meio do caminho, que é um instrumento particular com força de escritura. A desculpa, ou melhor, a justificativa era a seguinte: vamos economizar os custos. Ah, claro, cartório tem que tocar fogo, não vale nada, pra que ritual? Né? Só pra gastar dinheiro dá pro tabelião, beleza. Aí uma vez o pessoal começou a financiar os imóveis, que bonito. Aí alguém que lê, olhou o contrato. Quanto o senhor financiou? Financei 500 mil. Quanto lhe entregaram? Entregaram 497, porque tinha umas taxinhas. Que taxinha? Que taxinha? Aí a gente até fotografava na época. Tava lá na direita em cima, taxa para fazer o contrato, que era mais cara que a escritura pública. Olha que bonito. Aí a Caixa terceirizava quem fazia os contratos. Aí tinha a taxa que pagava. Então, na verdade, o mundo é muito louco. O mundo é muito louco. Que você justifica que vai baixar, mas aí pega e contrata alguém para fazer e no final das contas tu até faz mais caro. Nós fizemos um estudo na época, nós, registradores, chamados de chatos, o rei da nota devolutiva, nós fizemos um estudo na época que provava que era mais caro do que lavrar uma escritura. Aí deu um gritedo bom na internet, já tinha internet antes da pandemia. O mundo não começou na pandemia, hein? E aí mudou o negócio, o pessoal se ligou. É só para você ver. Aliás, hoje quando você for financiar um imóvel, você pergunta pro gerente, quais são as taxinhas? É que ninguém quer perguntar porque tem medo de não pegar o dinheiro. É que nem casamento, tu vai casar, tu não chega lá, que regime de bens vamos escolher? Vai que tu perde a noiva numa parada dessa. Então, a gente fica quietinho com isso. Mas depois olha lá no teu extrato quanto entrou na conta, quanto foi descontado de taxinha. É bom a gente ver as taxinhas do mundo, né? O pessoal reclama da taxa de cartório, mas tem outras coisas que não aparecem para reclamar, né? Então observe isso. Então tem 3 documentos: público, particular e particular com força de público, uma criação do legislador, né? Mas nós já sabemos que o público tem ritual, o particular bem menos. E professor, tem ritual no público com particular? Pois é. Você já financiou um imóvel? Qual foi o ritual que você passou na hora? Eu já recebi muito contrato particular com força de público que constava que o casal estava em união estável. Aí, claro, como eu sou um registrador, que às vezes sou ranzinza, chato, o cara que lê tudo, eu perguntava, vocês estão em união estável, é? Que legal, mas tem algum documento? Qual é o regime de bens? O que está rolando? Como é que tá a vibe? Não, a gente só botou ali para poder financiar. Como é que eu levo isso para a matrícula do imóvel? Como é que eu boto na matrícula do imóvel que eles estão em união estável, meus irmãos? É difícil a vida do registrador, né? Então essas coisas chegam para nós assim, porque união estável não tem ritual, né? Se tem ritual é pouco, né? Tinha que ter mais. Casamento tem. Casamento tem que marcar até a hora, até a hora com as testemunhas, os padrinhos, marcar uma infinidade. A união estável tem menos ritual, é mais informal. Tão informal que o gerente da Caixa pode botar ali, ó, tá na união estável. Como é que o senhor sabe que tá na união estável? Porque um é divorciado e o outro é solteiro, beleza. E qual é o regime de bens se um é divorciado e o outro é solteiro? Depende. Foi feito partilha ou não? Depende.